Oi, gente. Acabamos de tomar banho. Eu tô linda. Mais o quê? Você sabe. E eu tomei banho. Como é? Olha, gente, meu look. Eu tô linda. Você tá usando o quê? Bolsa, Hum. blusa, short, sandália. Mas isso aí não é short, não. Ah, é um short saia? É, Ah, tá. e uma sandália. O que mais? Só isso. E o meu braço e outro meu braço. E Minha perna. E você tá maquiada? Sim. O que você passou no rosto? Maquiagem. Batom.